Alô? Alô? Quem fala? Fátima. Fátima, de fala Londres. De Londres. Bem-vindo, Fátima, tudo bem? Sou sua aluna. Que legal, glória a Deus. Qual curso que você Pastor, eu comprei o completo na Black Que do legal. ano retrasado. Que bom, glória a Deus. Tá frio aí, Fátima? Tá quantos graus aí hoje? Não, hoje não está muito não, deve estar uns 8 por aí. Mas não está muito não, Hoje já tá teve calor, pior. tá 8 graus, misericórdia. Vamos lá, você mora em que lugar? Semana passada estava -7. É Londres? Ó, daqui uns dias eu moro no sul de Londres. Daqui uns dias eu vou estar em Londres, hein? Eu quero só ver se vai estar frio mesmo. Vamos ver. Vamos lá, sua pergunta. Ô, pastor, é assim, como diz o pastor, eu não mato nem morro por essa pergunta, não. Que bom. Mas ela está em Gênesis 3, no versículo 16, quando Deus fala, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Uns pastores falam que a Eva não teve filhos antes da queda, e outros falam, por causa dessa frase, multiplicarei, que sim, que ela teve. E aí eu queria que o senhor pudesse me explicar isso, se sim ou se não. E se eu puder fazer mais uma, Sim. Está em Romanos 9, 21, sobre o vaso de honra e outro de desonra. Só pergunta top, hein? Aí sim, começou a estudar teologia, é isso aí, mano, é isso aí. E já estou no intermediário, pastor. Glória a Deus, é isso aí. Quando eu fui comprar foi uma loucura, mas o Bruno me ajudou e eu consegui comprar o curso completo. Quando a gente abre assim, é pouco tempo para comprar e é muita gente. Mas vamos lá, obrigado, querida. Tá, paz, obrigado, pastor, fica com Deus. Amém. Vamos lá. Duas perguntas aí tops, hein? Então, o Ragali respondeu a última. Falcão, qual que você escolhe? Eu quero falar sobre os Nefilim, a Lilith e Companhia Limitada, Gênesis capítulo 3. Então vai lá. É fácil. Não, Nefilim tem nada a ver ali, mas... Tem a ver. Então não, vai. Porque bem verdade, irmã Fátima, Deus te abençoe aí. Muito bom você ter adquirido o curso, você vai crescer na graça e no conhecimento. Fátima, é verdade mesmo, no meio acadêmico, no meio teológico, nas salas de aula e fora da sala de aula, tem uma concepção de que Adão e Eva tiveram um filho antes de pecar. Mas isso é destruído pelo carta aos Romanos, quando Paulo diz, todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Então é impossível, biblicamente, afirmar que Adão e Eva tiveram filhos sem pecado. Porque se tiverem e houvesse essa possibilidade, que eu creio que não há, de Adão ter filho antes de pecar, essa descendência não precisaria de Jesus. Seria uma descendência sem pecado. Por que eu preciso de Jesus? Porque eu reconheço que eu sou um grande pecador. Mas aí tem a tradição judaica que fala que Adão e Eva teve uma mulher, e essa cultura judaica dá até o nome para ela da história da Lilith, Adão e Eva não, Adão teve uma mulher. Adão teve uma outra mulher, verdade. Vamos rever. Há uma tradição judaica que diz que Adão teve uma segunda mulher que não foi Eva, e que dá o nome dela de Lilith. E é muito conhecido essa história dentro do judaísmo, e tem até autores cristãos que escreveram um livro, tem um livro que chama Nefilim, não vou dar muita propaganda para ele, que ele vai dar a dizer que depois... O senhor já sabe quem é, né, pastor? Já deu propaganda. Já deu, né? Mas eu dei o nome do livro. Mas... Mas Nefilim, o livro, quem procurar vai saber de quem eu estou dizendo. E ele escreve dizendo da Lilith. A Lilith é uma história, um mito judaico, no meu ponto de vista. Mas para te ajudar, Adão, qual é a outra questão que causa dúvida, que é recorrente aqui na Betesda? É dizer que Adão e Eva teve só 2 filhos, que é o Caim e o Abel. E aí como que pode gerar uma descendência se teve 2 meninos? É só ir um pouquinho mais para frente, no Gênesis capítulo 5, você vai compreender que lá está escrito que Adão e Eva teve filhos e filhas. Caim e Abel é só um recorte que faz para mostrar o culto a Deus que os meninos estavam prestando e o primeiro assassino que acontece na terra. Então, para te ajudar, Fátima, multiplicar a dor significa que ela já tinha, mas agora ampliou-se a dor. Adão não teve uma segunda mulher sem Eva, há um misticismo judaico
Há alguns defensores da história da Lilith, mas Lilith não existiu, não temos nada que comprove, e pior do que isso, aí confronta a Bíblia, porque se Adão teve uma segunda mulher e teve relacionamento com ela, e dessa mulher nasceu uma descendência sem pecado, logo Romanos não serve para nós, porque Romanos diz que todos pecaram. O problema todo é na palavra todos. Para mim, todos é todos, não escapa ninguém. Então, Lilith é apenas um mito, uma história que querem fazer dentro da teologia cristã. Na verdade, multiplicar não quer dizer introduzir. Não, Sim. Né? E outra questão. Havia capacidade de sentir dor, mas não... porque isso faz parte da sensibilidade. Jesus sentia dor. Então, Eva sabia o que era dor? Com certeza sim, mas não do sofrimento. Se apertasse o dedo em algum lugar assim, sabe o que é dor. Também o princípio da observação, talvez vendo animais dando à luz, né? Podia-se ter essa ideia. Agora, lembrando que também esse texto não é uma explicação em pormenor do que cada um sabia sobre o que é a dor. Eu acho que o objetivo do texto é apenas mostrar os efeitos da queda. Né? Agora, em Romanos 9... Só uma coisa. Por exemplo, acho que no versículo 17 fala de Adão colher com o suor do seu rosto. No hebraico a ideia é fadiga. Mas antes ele já cuidava do jardim, não é? Uhum. Mas será que ele não ficava cansado? Ou ele era em forma, ele trabalhava o dia inteiro sem descansar? Quer dizer, isso é uma sensibilidade humana. Ser perfeito não quer dizer que a pessoa não pode ficar cansada, mas a ideia é aumentar esse cansaço, como se você fosse o escravo do seu próprio trabalho. Romanos 9, lá, vaso de honra e vaso de desonra, Romanos quem 9, é que vai? versículo 21. Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para o mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Nós então, né? Bom, eu penso o seguinte... Você é calvinista? Não sou nada, nem calvinista, nem arminiano. Bom. Eu sou Bíblia. Tá certo. O que a Bíblia fala, eu aceito. Essa discussão, a verdade é, pastor César, eu não tenho poucos livros, para dizer que eu tenho muito. Mas não tenho nenhum nesse sentido de ler algum tratado deles. Eu acredito no que a Bíblia diz. Se Armínio disse o que a Bíblia diz, para mim tá bom. Eu creio no que a Bíblia diz e o Armínio concordou. Se não o contrário, também não importa. Mas vamos tentar ver aqui. Eu penso assim, nessa história do barro e do vaso. Eu penso num oleiro lá em Várzea Paulista, lá na cerâmica Ponte Seca, onde que faz tijolo. O barro, ele faz, o oleiro que trabalha com vaso, ele pega, tem todo um tratamento do barro. Quando ele está fazendo um vaso e ele percebe que o vaso não está bom por algum motivo da especificidade do barro, ele pega e faz outro. Mas se o barro está bom e tudo bom, ele faz o vaso, a destinação do vaso não é da competência de quem fez o barro ou o vaso. O problema que eu vejo nesse texto é que o oleiro lá no texto é Deus. Sim. Mas ele criou o vaso, certo? E se esse vaso vai desonrar, qual a culpa de Deus se o vaso desonrou? Então vamos pensar como o senhor falou. Deus criou Adão, correto? Uhum. Porque Adão cometeu o pecado, Deus leva a culpa do pecado? Não, claro que não. É nesse sentido que eu estou falando. É nesse sentido que eu falo aqui. Deus criou o vaso. Se o vaso vai ser para honra, aí nós temos toda uma trajetória para discutir isso. Dentro da tradição judaica, por exemplo, a tradição judaica subentendia que a lei foi dada para manutenção da comunhão com Deus. Então, o que ele subentendia? Porque eu pratico a lei, então eu sou vaso para honra. Mas o próprio hebreu, o próprio judeu que não praticava a lei, ele, por judaísmo, se tornava um vaso de desonra. O problema não está no vaso, está no destino que o vaso vai tomar para ele ser honrado ou não. Outro exemplo, eu tenho um vaso em casa, eu pego este vaso ali, que é um vaso bonito, coloco água e deixo flor, apodrece. O vaso se estragou. Mas se eu fizer a manutenção do vaso, é um vaso que vai ser conservado e útil para aquilo que for feito. Então, na minha percepção desse texto, está relacionado à utilidade do vaso. O vaso vai ser para a honra, olhando na perspectiva da teologia, quando ele cumpre os requisitos para a qual Deus o fez. Aí é com ele, né? Com ele. A responsabilidade é do vaso. Então você é arminiano. Não, nem tanto. Eu sou calvinista meia boca, sabe? Eu não concordo com todos os argumentos calvinistas. Aqui o calvinismo vai trabalhar a questão da construção do texto em grego, porque quando fala sobre os vasos para desonra,
a construção gramatical ali não tem um sujeito ativo na história. Mas os vasos preparados para misericórdia, aí tem. Então aí vem aquela questão, né? O calvinista moderado ele vai falar, Deus predestina o salvo, mas não predestina o ímpio, simplesmente por não escolhê-lo. Mas essa é uma lógica burra, né? Porque tem dois tipos, salvo e perdido. Ele predestinou um, automaticamente predestinou o outro. Mas aí... exato. Então, eu tenho eu vou predestinar só quem entra, mas quem não entra não é comigo. Exato. Já está. Exatamente. Então, quando analiso esse argumento do calvinista, eu falo, olha, para mim esse texto não foi escrito para falar disso, para defender isso. A probabilidade é grande, viu, Gabi? Não, a probabilidade, estou dizendo Esse assim... texto não falar nesse sentido, eu concordo contigo. Não, o texto não foi escrito para defender a ideia do calvinismo aqui. Concordo contigo. Eu sou calvinista, eu podia... A questão é muito simples, é só questão de tempo. Quanto tempo Paulo escreveu e quanto Calvino apareceu. Esquece o calvinismo, mas aí, se Calvino refletir a ideia do apóstolo Paulo, não é errado, né? Dá o ponto aqui também. Dá o ponto aqui. A questão é que eu não acho que esse texto foi escrito para falar sobre isso em si, sobre a questão da predestinação. Concordo, entendeu? Também. Não está no contexto isso aqui. É por isso que eu falo, né? Eu não me posiciono assim, eu sou um calvinista, levanto a bandeira, porque tem coisas do calvinismo que para mim não fecham a conta. E você vê, eu tenho 21 anos de casado, né? A minha esposa é arminiana, eu sou calvinista meia boca, e a gente nunca sentou para brigar por causa disso, entendeu? Então, é a mesma coisa. Tem outros textos que o calvinista usa, por exemplo, falar que Deus endureceu o coração de Faraó. Não, Deus quis que o Faraó fizesse isso. E aí eu vou entrar naquela questão, né? Então, os atentados à Torre Gêmea, Deus quis, ele decretou um estupro, que um sujeito vai lá e estupra uma criança, que nem aconteceu quando eu estava no Quênia, né? Um sujeito somali, ele invadiu uma casa, cortou a cabeça da criança, amarrou a mãe e ficou chutando a cabeça da criança. A mãe narrou isso para a imprensa depois, chorando. Foi Deus que decretou isso, ou seja, Deus lá no passado falou, eu quero que aconteça isso. Isso é um Deus sádico, né? Mas o ultracalvinismo defende isso. Então, mas o ultracalvinismo, meu irmão, é um problema, assim, eu vou ser sincero, não dá. Porque, assim, qual é o papel do diabo nessa história, então, né? Porque se Deus decreta esse mal, e esse mal brota dele... É assim, a pessoa que está cometendo um pecado, esse tipo de... é uma atrocidade moral. Ela está fazendo isso por desobediência a Deus ou obedecendo a Deus? Pois é. Pronto, aí acabou. Então, eu sou um calvinista meia boca porque eu creio na predestinação dos salvos e só. Os atos humanos, Deus deixa na questão da livre agência, Deus avisa para não fazer e a pessoa faz ou não. Você imagina, por exemplo, né? O calvinista vai falar assim, mas Deus faz sim, ele não mandou matar os amalequitas e as criancinhas, mas é contexto de guerra, gente. Da mesma forma, eu gostei do que você fez uma abertura aqui. Uhum. Quando lê a carta aos Romanos, nós precisamos pegar o contexto da época. Porque senão a gente pensa hoje no contexto pós-reforma, nesse texto. É anacronismo. Isso não, aí você sai fora do contexto. E eu estou falando disso porque eu tenho pesquisado numa tese de pureza e impureza dentro do judaísmo do segundo templo. E eu tenho lido E.P. Sanders, não sei se vocês conhecem ele, que ele traz uma teoria fantástica, chamada Nomismo da Aliança. Ele tenta mostrar o judaísmo do Paulo no primeiro século. E ele cita muito a carta de Gálatas e aos Romanos, trazendo como era o contexto naquela época, porque hoje é muito fácil da gente citar Calvino e quem lá queja citar, porque nós estamos hoje no século XXI e a gente está ouvindo eles falar. Mas qual é o exercício que nós temos que fazer exegético aqui? Tentar ver a época do apóstolo Paulo, como que a igreja de Roma estava e por que ele está escrevendo para essa igreja, que é uma igreja que não foi fundada por ele. Exatamente. Aí você vai conseguir interpretar isso aqui de uma forma mais pura, vamos contextualizada, dizer. Né? Contextualizada. Só uma coisa interessante.
O pessoal, o calvinista, mesmo calvinista, né? 100%, profissional, né? Não amador que nem eu. Só que eu sou amador de propósito. Eu me profissionalizei e voltei para o amador. Eu me formei no Seminário Batista calvinista, né? Então, a questão que eu quero colocar é o seguinte. O calvinista chega e fala assim, olha, Deus, nós não sabemos como ele diz que é para não pecar, mas determina que a pessoa peque e não sabemos como, Deus coloca a culpa no pecador. Pessoa. E aí eu ponho o nariz de palhaço, com todo respeito, né? Pera lá, gente, a gente tem que falar que a gente não sabe na hora certa. Ou seja, Deus sabia que Adão e Eva iriam pecar, ok? Se ele sabia, por que ele avisou para não pecar? Ok? Então, é aí que eu tenho que falar que eu não sei. Agora eu falar que Deus, Deus quis que Adão e Eva pecassem, e aí... E não tinha como eles não pecarem, porque a escolha não é deles, eles não têm exatamente. A escolha e tal. Então, veja bem, eu tenho que falar que eu não sei de uma forma que eu não impute Deus o mal. Por quê? Ora, porque se eu falar assim, não, a pessoa pecou porque Deus quis, mas aí eu não sei por que Deus põe a culpa no outro. E, desculpa, meu amigo, não dá para engolir um negócio. Gostou desse vídeo? Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Nos vemos no próximo vídeo.